Já não há pausas para ninguém. A Ledman Liga Pro está de volta, com todas as equipas em ação e com a 10ª jornada em pleno neste fim de semana que se avizinha. E esta semana temos também conversas em exclusivo com alguns dos craques da 2ª Liga. Olá, está no ar mais uma edição do seu Segunda à Sexta. Com toda esta pausa que tivemos, exceção feita a alguns jogos antecipados, é bem possível que se tenha perdido nas contas da tabela classificativa e, portanto, começamos por aí, recordando quem está na luta pela subida e quem tenta não cair para o Campeonato de Portugal. As últimas semanas trouxeram um novo líder, embora provisório. O Famalicão bateu o Oliveirense em jogo antecipado da 16ª jornada e assim subiu ao primeiro lugar, embora com mais um jogo do que o Paços de Ferreira, que continua a ser a equipa com melhor aproveitamento deste campeonato. O Estoril Praia, que também venceu um jogo antecipado, está à espreita da zona de subida. Seguem-se o Benfica B e o Farense, que derrotou o Mafra e igualou a pontuação da equipa de Filipe Martins. No fundo da tabela, o Futebol Clube do Porto B vem de um triunfo contra o Cova da Piedade, mas não se livra do estatuto de lanterna vermelha que tem tido em boa parte deste arranque de época. O Sporting da Covilhã, que vem de 2 derrotas seguidas na prova, está também em zona de aflitos, tal como o Vitória Sport Clube B. Para matarmos as saudades nestas semanas com pouca Ledman Liga Pro, fomos até 2 dos grandes palcos desta competição, Estoril e Vila Nova de Famalicão, para conversarmos com protagonistas de 2 equipas que lutam pela subida à Liga NOS. A primeira de todas, no que à tabela diz respeito, é nesta altura o Famalicão, e é por aí que começamos. Na cidade de Minhota estivemos à conversa com o melhor marcador do líder provisório do campeonato, o brasileiro Walter Santos Silva, que vive dias de sucesso em Portugal. Chegou esta época do Brasil, vive a sua primeira experiência europeia, mas são já 6 golos neste arranque de campeonato. Um início fulgurante de um jogador que não esconde a ambição de ser o melhor marcador da prova e que, em entrevista ao Segunda à Sexta, recordou os seus difíceis primeiros passos no futebol e apresentou-se aos mais desatentos. Então eu jogava na rua, jogava na rua, na escolinha, até que meu pai, muito batalhador, me colocou na escolinha lá de Janaúba, na minha cidade. E de lá pra cá, fui fazendo alguns testes no Brasil, só que não estava passando, fazia o teste num clube, não passava, ia no outro clube, também não passava, a ponto de querer desistir do futebol. Só que ainda bem que em 2011 foi um olheiro, um treinador do São Bernardo, da categoria Sub-17, e foi lá na minha cidade fazer algumas avaliações e gostou de mim. E de lá pra cá, minha base inteira foi lá no São Bernardo, lá de São Paulo, e daí que começou a surgir o futebol pra mim. Era bem complicado, porque estudar pra mim era meio difícil, né? Não gostava tanto de estudar, de ir pra escola, então a opção era trabalhar junto com meu pai mesmo. Eu era querer ajudar, ele era pedreiro. A gente pensava, porque a gente batia numa porta, não ia. Ia no outro clube, não dava certo. Eu creio que acho que fiz 6 testes e não passei. Aí a gente começa a desanimar, a idade vai passando, mas graças a Deus a gente conseguiu insistir ali e deu certo. Sim, a gente sempre ajudava lá ele trabalhando. Quando a gente não passava no teste, voltava para a cidade, ajudava ele ali, porque ele trabalhava sozinho, então a gente ficava ali ajudando ele, mantendo ali a relação ali dele pedreiro, eu servente, mas graças a Deus a gente deu a volta por cima e hoje estamos realizando esse sonho. A principal característica é a velocidade. Sou um jogador velocista, gosto de arrematar a baliza e também gosto de fazer gol, costumando fazer gol, que é sempre importante fazer gol. Então é isso, eu sou um jogador agressivo, bastante velocidade, volto para ajudar os companheiros também, que não pode só atacar, né? Tem que marcar também, que hoje o futebol é muito dinâmico, não dá para você ficar só ali esperando a bola, então eu sou mais essas características mesmo. De Vila Nova de Famalicão ao Estoril são quase 400 km, mas o Segunda à Sexta aproveitou também estes dias para visitar a Amoreira e conversar com um dos nomes mais mediáticos
da equipa de Luís Freire. O brasileiro, o Alisson, que quase todos conhecerão pela ligação ao Sporting, sentou-se com o 0-0 e concedeu-nos uma longa entrevista que pode conferir na íntegra no nosso site. Neste segunda a sexta destacamos alguns excertos, com o médio a recordar os treinadores que o orientaram em Alvalade e as lesões que afetaram a sua carreira, e também a apontar os dois grandes favoritos na luta pela subida de divisão. Depois de passares também pelos Júniors, mostraste qualidades na equipa B. O Leonardo Jardim, na altura, chamava-te à equipa principal, depois acabaste por te estrear com o Marco Silva e também treinaste, ou estiveste junto com o Jorge Jesus, 3 treinadores que em Portugal têm bastante nome, são dos mais mediáticos. Como é que foi trabalhar com eles? O que é que eles te diziam? Que tipo de aprendizagens é que pudeste retirar? Aprendi, com cada um aprendi um pouco. Acho que a experiência de chegar ao profissional primeiro foi com o Mr. Leonardo Jardim, logo depois rumou ao Mônaco. Aprendi muito com ele, depois com o Marco Silva, onde eu cheguei a estrear na equipe profissional, tanto no campeonato como na taça. E depois o Mr. Jesus, que eu tive uma experiência com ele, e logo depois rumei à França. Tu quando o Jorge Jesus chegou, eu li uma entrevista tua que disseste que ele até podia fazer de ti, por exemplo, o que fez com o Matic. Acreditavas que o Jorge Jesus podia potencializar-te assim, a esse nível? Sim, com certeza. Não só eu, como toda a estrutura também. Depositava isso em mim. Só que achei que o certo naquele momento era eu sair e ir para a França, para poder jogar mais. E foi o que aconteceu. Foi muito tempo parado, 10 meses sem jogar. Como é que foi esse período? O que é que sentias? Quem é que te ajudou também nessa altura? Acho que fundamental foi a minha família, que esteve comigo ali nesses momentos. Não foi fácil você, de repente, ficar 10 meses sem jogar e não fazer aquilo que você gosta, né? Mas só que, graças a Deus, superei essa fase e agora é uma coisa que já ficou para trás. Ainda és jovem. Chegaste a alguma altura a perguntar-te, será que vai dar para continuar? Sim, em vários momentos pensei se era possível em continuar, se ia conseguir ultrapassar aquilo. Olhando um pouco para a segunda liga, achas que o Estoril, juntamente com o Paços Ferreira, são os principais candidatos à subida ou vai ser muito, muito disputado? Lógico que todos nós sabemos que a segunda liga é um campeonato muito complicado, mas se eu falar que não é, vou estar mentindo. São as duas equipes favoritas a subir a divisão. Depois de termos dado a palavra aos protagonistas, chegou a hora de lançarmos a jornada que se aproxima. Arranca já esta noite, no Seixal, com o Benfica B a receber o Estoril Praia. Em caso de triunfo, os encarnados de Bruno Lage igualam à condição os canarinhos, mas as indicações nos últimos 2 jogos não foram as melhores para as águias. O Benfica B somou 2 derrotas seguidas, as 2 primeiras no campeonato, e recebe uma equipa que vem de 2 triunfos que motivariam qualquer equipa desta liga contra Paços de Ferreira e Académico de Viseu. O líder provisório Famalicão sabe que se vencer o seu encontro desta jornada, continuará a ter esse estatuto. Para isso, a equipa de Sérgio Vieira tem de passar na Cova da Piedade, um terreno que não lhe sorriu na temporada passada. Miguel Rosa marcou então o golo do triunfo do Cova, continua no plantel e neste encontro será novamente ameaça para a equipa famalicense. No entanto, a classificação e os triunfos contra Sporting da Covilhã e Oliveirense deixam o Famalicão a acreditar na 3ª vitória consecutiva. Também no sábado, um muito interessante duelo a preto e branco na Póvoa de Varzim. A equipa de Capucho recebe o Académico de Viseu, que já partilha esta segunda liga com os poveiros desde 2015-2016. Nas últimas 3 épocas, os vizienses apenas bateram o Varzim uma vez, foi precisamente na última e precisamente na Póvoa de Varzim. Na manhã de domingo teremos em ação a equipa com melhor aproveitamento pontual deste campeonato, o Paços de Ferreira. Este início de época tem mostrado que a equipa de Vítor Oliveira é um dos grandes favoritos, ou talvez o grande favorito, nesta Ledman Liga Pro. O próximo desafio é uma recepção ao Penafiel, num jogo com muita história. Será o 35º encontro entre as equipas e a vantagem no histórico pinta-se de tons de amarelo. Deixamos-lhe agora a programação completa desta 10ª jornada da Ledman Liga Pro, que terá, como sempre,
atenção constante do seu segunda à sexta. Aproximamos-nos das despedidas, mas antes disso apontamos-lhe mais um jovem talento a seguir nesta competição. A escolha desta semana aponta para a margem sul do Tejo, mais precisamente para a Cova da Piedade. O guineense Sori Mané, de 22 anos, cumpre a sua segunda época na equipa e torna-se cada vez mais evidente que estamos perante um jogador para outros voos. Um jogador que já passou pela Sampdoria, dotado de grande força física e que atua com igual qualidade a médio defensivo ou defesa central. Muito mais do que um simples destruidor do jogo, brilha nas saídas com bola e nos passos verticais. Mais um jovem talentoso que tem o futuro nas suas mãos. E agora sim, é a altura das despedidas. O Segunda à Sexta volta na próxima sexta-feira para recordar a 10ª jornada e lançar a 11ª. Fique bem, fique com a Ledman Liga Pro.